Amém, glória a Deus, boa noite a todos, a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, mais um dia aí, mais um domingo, mais uma semana que se inicia, né? Hoje nós temos aí na nossa escola bíblica dominical um texto muito interessante: não julgue o próximo para que não sejais julgado. Amém? Então vamos lá. O nosso tema, né, como eu já havia dito, não julgue o próximo para que não sejais julgado. É a lição número 11. Aqueles que aqui estão conseguiram dar uma olhadinha em casa sobre o tema. É um tema muito interessante, né? Um tema que acaba mexendo um pouco aí com a gente também. O nosso texto bíblico base é Mateus 7, de 1 a 6. Que nos traz: não julgueis para que não sejas julgado, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medidos vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Lá no 4, ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, não deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem com os pés, e voltando vos despedaçarão. Bom, meditação. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Lucas 17, 3. Julgar positivo, né? Bom, queridos, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Na lição de hoje, nós veremos o ensino de Jesus a respeito da forma de como deve ser nossa conduta diante das falhas das outras pessoas. A sua crítica recai sobre a questão do juízo, e o alvo original desse trecho do seu Sermão da Montanha parece ser, mais uma vez, os escribas e fariseus, que eram conhecidos pela forma arrogante como tratavam as outras pessoas, que eles entendiam não serem dignas. Logo, Jesus não está aqui condenando todo tipo de julgamento, como pode parecer à primeira vista, para os mais desatentos, mas apenas o julgamento arrogante. Nós sabemos todos aí, eu acho que aqui todos têm entendimento do que é um julgamento arrogante. Estou certo disso? Todos têm entendimento do que é um julgamento arrogante, né? O que é um julgamento arrogante, gente? A questão de fazer juízo de valor das coisas, das pessoas, é algo muito interessante, porque ela recai sobre a sua formação, sobre a sua cultura, sobre aquilo que você acha e o que lhe foi ensinado, o que é, como julgar uma pessoa. Então, por exemplo, eu posso julgar uma pessoa que de repente veio de bermuda para a igreja, né? Mas por que será que essa pessoa está errada em vir de bermuda para a igreja? Será que é um desrespeito, né? Onde é que está falando isso na Bíblia, que é um desrespeito, que está errado? Enfim, pode até ser, eu estou exemplificando, tá? Mas eu acho que para que a gente possa julgar essa pessoa, nós primeiro devemos buscar na palavra o que a palavra nos diz e nos orienta sobre isso. Porque a gente julgar o próximo é muito fácil, né? Mas de repente você está julgando uma pessoa que chegou aqui de bermuda e está ali atrás conversando. E os irmãos estão aqui orando, o pastor está fazendo a oração aqui pela saúde das famílias, e o irmão está ali atrás conversando. E aí o outro irmão que está aqui do lado, na frente, tentando prestar atenção no culto, na oração,
já começa a julgar aquele que está conversando. Poxa, onde está a reverência à casa do Senhor? Onde está a reverência à palavra de Deus? Né? Porque aquela pessoa está conversando. E aí nós estamos em pleno julgamento, né? E nós precisamos ter muito cuidado com esses julgamentos, né? Vocês vão ouvir falar muito sobre argueiro e sobre trave. Vocês têm conhecimento do que é um argueiro? Tem conhecimento do que é um argueiro? O argueiro, ele, nesse caso aqui, nessa palavra, ele significa como se fosse uma ferpinha que foi aqui no olho da gente. Então vocês imaginem a diferença da trave ou do argueiro, que é uma ferpinha pequenininha, e você pegar uma trave grande e atravessar aqui no olho da pessoa, né? No nosso olho nós vamos ter uma diferença muito grande, porque talvez com argueiro nós consigamos ali piscar o olho, tá enxergando, mas com a trave não. A trave vai estar atravessada, provavelmente ela vai estar sangrando, enfim, várias coisas podem acontecer. Então a gente precisa discernir o que é, saber o que é um argueiro e o que é uma trave, né? Porque certamente às vezes aquilo que é um argueiro para mim é uma trave para Antonieta, aquilo que é um argueiro para o Du é uma trave para mim, e assim por diante. Então a gente precisa entender bem isso aí. Eu fiz questão de frisar um pouquinho, vocês vão ouvir mais para frente aí sobre isso, mas porque vai ser citado muito essa questão do argueiro e da trave, esse exemplo, porque é o exemplo de você não aquilo que está incomodando as outras pessoas não te incomoda, né? Então aquilo que é só uma ferpinha para mim, que eu fico aqui piscando, mas estou enxergando, é uma trave para nossa irmã aqui na frente. Amém? Ok? Então vejamos a seguir as principais lições que aprendemos sobre os outros e também sobre nós mesmos, a partir dessa importante parte do ensino do mestre. Não devemos ser julgadores dos outros. Deixa eu só... Fizemos a introdução. Então, nós não devemos ser julgadores dos outros. O primeiro juízo que nós vamos falar é sobre o juízo de condenação, tá? Quando Jesus condena julgarmos os outros, isso está lá em Mateus 7.1, eu vou depois disponibilizar para aqueles que tiverem interesse o material, tá? Se nós formos ler todas as passagens que tem aqui, não dá tempo. A Cláudia sabe muito bem aí a correria, e hoje eu entendo bem porque a Cláudia apertou tanto o pé semana passada, porque o tempo é muito curto para o que a gente tem que falar, né? Então, ele não está condenando. Por exemplo, os magistrados civis, os juízes que julgam as causas dos homens, isto é, ele não estava condenando a instituição judiciária. Jesus não condena o juiz. Por quê? Como é que o juiz julga? Ele tem uma lei e ele tem que usar do bom senso e da responsabilidade, porque ele é uma autoridade que foi instituída e que está ali para fazer cumprir a lei. Então ele precisa fazer isso aí. Mas nós podemos condená-lo porque ele está cumprindo a lei, né? Jesus está deixando isso muito claro aqui. Nós não podemos condená-lo. Por quê? Porque ele é um cumpridor. Ele está ali com a obrigação de cumprir aquilo ali que está previsto em lei. Então, se nós observarmos... Não, precisa ligar. Se nós observarmos, ele não está fazendo, ele não julga só, não é? Sim. E tem aí o advogado que defende, tem o acusador e tem o que defende. Exatamente. Ou seja, ele não faz esse processo sozinho. Não. E depois é levado lá diante de uma banca de muitas pessoas que são que é para analisar se, né? Não isso, é? Ele não faz isso só. Obrigada. Então, assim, vocês vejam bem que mesmo numa situação de juízo dessa, nós temos o juiz que está ali para ser uma pessoa neutra, né? Porque nós temos o acusador, o promotor público, que é uma autoridade civil que está sendo ali, que foi instituída para acusar, para incriminar, para condenar, enfim. E nós temos do outro lado o advogado, que está ali
buscando dentro da lei medidas para defender se a lei tem falha, se a lei não cobre tudo aquilo ali, o crime que foi previsto, que foi executado, enfim, a falha, ele está ali também para aproveitar essa oportunidade. Porém, cabe ao juiz que ele esteja centrado ali, que faça cumprir a lei, né? Então, Jesus não condena essa instituição, que é um braço importante e necessário para o Estado cumprir sua função de proteção social. Por quê? Porque o Estado, nós temos hoje aí, você tem polícia militar, polícia civil, polícia de vários estados, a polícia do próprio município ali, né? Você tem a Polícia Federal, você tem a agência enfim, tantas agências aí, para quê? Justamente para cumprir essa função de proteção social. Porque nós aqui, todos como cidadãos, nós temos direito à proteção social. Isso é previsto em lei e está previsto até na palavra. Se nós pegarmos lá Romanos 13, de 1 a 7, né? Depois vocês dão uma olhada, senão a gente não tem tempo de ler isso tudo agora, mas está lá a questão da proteção social, né? Então, a instituição, ela tem que dar proteção para a gente, né? Para que a gente possa andar na rua, para que eu possa ir no mercado, para que eu possa, enfim, ter livre trânsito pela rua, enfim, qualquer lugar. Jesus também não está dizendo que nunca devemos ter posições definidas em relação às atitudes e pensamentos expressos das pessoas, né? Por quê? Não, eu na minha formação, a questão de vir de bermuda para a igreja é pecado, está errado, é pecado. Mas eu já estudei sobre isso, eu já busquei a informação sobre isso. Se eu não conseguir achar, eu conversei com o meu pastor, eu conversei com as pessoas, com os membros da igreja, dos conselheiros, para saber o que eles, de que forma que eles interpretam isso aí. Então, gente, a gente pode mudar a nossa opinião, a gente pode mudar o nosso julgamento. Lógico, evidente, eu não estou falando aqui que a gente tem que mudar o nosso julgamento se a coisa estiver errada. Nós estamos aqui para cumprir o que é correto. A palavra de Deus está aí. O que nós buscarmos na palavra, nós vamos achar qual a orientação daquilo que nós devemos fazer, né? Então, a gente nunca deve pensar que a gente tem que ter posição definida. A gente tem uma posição hoje? Tenho. Eu não gosto, vou dar um exemplo, tá? Simples. Eu não gosto de tal partido, né? Jamais votaria em tal partido. É uma posição definida minha. Mas por quê? Porque eu me baseei naquilo que o partido fez, no que ele defende, que de repente são contra os meus princípios, enfim, de quem representa o partido, que eu acho, o cara é ladrão, é desonesto, enfim. Então, essa é uma posição que eu tenho. Mas nada impede que um dia eu possa mudar. Quanta gente vê aí as pessoas mudando de partido de um lado para o outro. Mas por quê? Porque você é contra aquele partido porque você está julgando, né? Você já parte do princípio que você tem que primeiro julgar para definir aquilo que você quer, né? Tudo que você vai fazer, que você vai tomar uma decisão, você julga o que é certo, o que é errado, né? A partir do julgamento que você tem é que você define a sua ação, né? Se fosse assim, o próprio Jesus não orientaria os seus discípulos depois de fazer esse tipo de avaliação, alertando, porém, que não deveriam fazê-la segundo padrões próprios, mas sim segundo a reta justiça, né? Isto é, segundo o padrão divino. E aí nós podemos ir lá em Jó 7:24, que nós vamos achar essa orientação. No seu Sermão da Montanha, Jesus está condenando uma disposição doentia à crítica, e uma crítica condenatória. Aquilo que eu falei, você critica já condenando. Pô, ele está vindo de bermuda para a igreja, está errado, está afrontando Jesus, enfim, você já está condenando aquela pessoa, mas você já está dando a sentença, mas você está certo. Já, se fosse assim, nós não teríamos os julgamentos, né? Porque já chega lá, não, eu acho que esse cara é criminoso, aí o José Laurício acha que não é criminoso. Bom, e aí, como é que a gente faz, né? Por isso que a gente precisa do juiz e precisa, né, ter a mente aberta e buscar a informação correta para que a gente possa realmente julgar.
Tem um teólogo, o A.T. Robertson, já falecido e considerado um dos maiores especialistas em grego no Novo Testamento, em todos os tempos, que frisa que o vocábulo traduzido em Mateus 7,1, como julgar, refere-se ao hábito da disposição de condenar e criticar, a crítica acentuada e injusta. Ou seja, nós temos o hábito de julgar, né, de condenar e criticar, e principalmente a crítica acentuada e injusta. Pô, como é que esse cara vem de bermuda para a igreja, meu irmão? Poxa, por que ele não respeita? Nós estamos aqui, eu estou de paletó, de calça, bonitinho. Por que ele vem de bermuda? Nós estamos criticando, né? Jesus está condenando a crítica injusta, o falar mal dos outros, né? E isso aí é um ponto que a gente, né, o ser humano, isso é do ser humano, a psicologia explica isso também, né? Que por diversos motivos ele pode vir a julgar, a falar mal dos outros. Quer seja, não gostei da tiara que a Cláudia está usando hoje. Pô, mas a Cláudia podia ter combinado. Né? Pois é, mas é um exemplo, gente, pelo amor de Deus. Né? Mas assim, mas é porque eu achei bonito, por isso que eu estou falando, né? Com exemplo. Pois é, mas aí vocês observaram que bastou eu falar, alguém que já achou de outra forma, já achou o contrário. Então, eu julguei, né, dentro daquilo que foi a minha história de vida, que foi a minha experiência, que foi a minha vivência. Eu não gostei. Mas a Antonieta, como mulher, usou muito, tem o cabelo mais solto, precisou em certos momentos usar, vocês também, usar tiara, então ela já defendeu. Então, isso aí é o julgar, o avaliar, o condenar. Que eu poderia, por exemplo, falar, Cláudia está achando que é uma menininha de 16 anos para usar uma tiara dessa aí. Então, além de julgar, eu estou condenando. Né? Eu já peguei e fui mais sério ainda, porque eu também condenei. Não, vocês observem aqui o seguinte, eu falei, a Antonieta disparou, enfim, e a coisa vai acontecendo muito rápido, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com a crítica arrogante, maldosa e destrutiva, né? Porque se eu chego e falo assim, olha, aquela tiara da Cláudia, pelo amor de Deus. Aí daqui a pouco eu chego para a irmã Antônia, você viu a tiara da Cláudia? Pelo amor de Deus, o que é aquilo? Né? Francisca, desculpe. Mas a tiara da Cláudia. Então, o que vai acontecer? Daqui a pouco, alguém pode chegar para a Cláudia. Claudinha, está todo mundo falando mal da sua tiara na igreja. Então, vocês imaginem a crítica, de que forma que essa crítica é destrutiva. O quanto eu estou ferindo o ego dela, que ela colocou, se arrumou, nossa, ficou lindo. E realmente está muito lindo. Mas eu fiz uma crítica destrutiva, né? Então eu avaliei, condenei, fiz uma crítica destrutiva e aí pronto, está feita a confusão. E um juízo, né? E é um juízo feito pelas pessoas em particular, porque o juízo foi meu, fui eu que cheguei e falei, não gostei da tiara da Cláudia, né? Então é um juízo meu, mas a Antonieta já falou, não, eu achei linda, irmã Francisca, também achei linda, o Duto não, todo mundo achou lindo, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, vamos para o item 1.2, para que não sejais julgados, né? Julgar, todo mundo quer julgar, né? A gente julga o carro que passa na rua, a gente julga o pedestre que está passando ali, a gente julga o cachorro. Agora há pouco eu estava aqui na porta com a Gil, vieram 2 cachorros, uma mulher com um cachorro e um outro atrás. Aí a gente olhando, né? Rapaz, que vira lá tão bonito aquele que vem atrás ali, grandão. Aí a Gil já olhou diferente, viu o cachorrinho da frente. Eita, se você dá uma rasqueada daquela que você dá na Moana, naquele cachorrinho da frente ali, nossa, você ia arrancar um novelo de lã dele, né? Então, vocês imaginam o seguinte, como a gente julga. E tudo. Você imagina, a gente está aqui na porta, vê 2 cachorros passando, julgamos os cachorros. E vocês imaginem isso na vida da gente, a gente julgando as pessoas, julgando os atos, as ações, as roupas, enfim, julgando tudo, né? Então, para que não sejais julgado, Jesus apresenta a razão dessa proibição do juízo maldoso e condenatório, né? Lá em Mateus 7.1b, para que não sejais julgados. O que Cristo está dizendo aqui, gente? É que aqueles que se mostram mais rigorosos e juízes dos outros serão
naturalmente, os que mais estarão sujeitos à censura de terceiros, né? Porque se eu fico julgando assim, certamente, então quem muito exige será muito exigido pelos outros. Então eu estou aqui, aí a Cláudia pode chegar assim: Douglas, você está falando da minha tiara, mas você botou um blazer e está de sapatênis e calça jeans. Você acha que está bonito isso também? Não está combinando, não, né? Eu posso me defender, não, mas é porque isso aqui é uma vestimenta jovial, cara jovem, apenas 60 anos e tal. Mas é o modo que ela enxerga e o modo que eu enxergo a coisa. Então, gente, quem muito exige será muito exigido também. Então, aí é onde é que a gente precisa ter muito cuidado com isso. Vou exigir, é normal, é natural que a gente exija, mas a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, né? Se os misericordiosos alcançarão misericórdia, está lá em Mateus 5,7, os não misericordiosos também não receberão misericórdia quando cometerem alguma falha, né? O próprio Deus estabelece que devemos aprender a perdoar os outros se queremos, só um minutinho aqui, receber o perdão de Deus. Jesus ensinou-nos a orar nessa perspectiva, Mateus 6,12, né? Então, se nós queremos receber o perdão de Deus, vamos orar pedindo. Já nós vamos falar sobre isso aqui. Pois é, aí você imagina, né? Pois é por isso é que nós precisamos ter um coração constrito, para saber julgar e saber principalmente que nós, não é porque eu sou um julgador feroz, né, que julgo todo mundo e todo mundo sabe, o Douglas fala mesmo, o cara é experiente, ele fala e ele tem razão, mas eu posso ser julgado. Então, assim, se eu fico, né, macetando e julgando todo mundo, certamente o dia que eu julgar errado, tá vendo aí, julga todo mundo, fala mal de todo mundo, julgando, e aí, está cometendo erro, né? Então, é por isso que a palavra nos diz. Uhum. Sim. Aperta mais um pouquinho. Apaziguador. É interessante porque assim, ele literalmente age em cima da palavra, né? Que ele é o pastor, ele é a pessoa de mão, ele tem que ser firme aqui, não tem como. Mas como nós vamos ser firmes, né? A maneira que você é firme não é a mesma maneira, né? Lá em casa a gente conversa muito e a Gil chega com as demandas dela do Sebrae lá, não, porque tem isso, assim. Eu falei, minha filha, já corta logo, já acaba com isso, não sei o que. Aí ela começa a tentar me convencer, não, porque veja bem, porque não sei o que. Então, assim, são experiências de vida que a gente tem, né? Eu tive uma experiência, eu me formei, cresci profissionalmente dentro de uma multinacional, que nós éramos rígidos e pronto. Por quê? Porque tinha que fazer acontecer, né? É diferente, ela trabalha num órgão político, né? Um órgão do governo que, querendo ou não, tem política ali no meio, você tem que contemporizar, tem que ver um meio termo. No meu caso, não. Minha vida inteira, na vida profissional, né, liderando muita gente, grandes empresas, você não tem esse espaço para isso. Você tem que pegar e, literalmente, descer a madeira mesmo, sem dó nem piedade.
Eu falo muito para as pessoas que eu oriento, né, os empresários que eu acompanho, que nós, gestores, nós, diretores, empreendedores, nosso coração é do outro lado. Nós temos que agir com a razão. Então, haja com a razão, porque você não está pecando, porque você está agindo da forma correta e está sendo justo, porque o pior de tudo é a omissão, né? A gente não pode ser omisso, porque quando você está à frente de um grande negócio, você está gerindo 1.200 pessoas, 1.400 pessoas, pô, você vai ser injusto. Se eu tiver que ser injusto com passivo com de forma errada, eu estou passando a mão na cabeça em mais 1.300, que vão poder errar, e eu vou ser obrigado a tolerar aquilo ali, ao passo que, ao momento que eu julgo certo, aquilo serve de lição para que os outros saibam, ó, não podemos pisar na bola com esse tipo de coisa, né? Então, Jesus nos orientou, nos ensinou, né, a orar nessa perspectiva, Mateus 6,12. Aí, nós vamos lá no 1.3, que é: com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, ou seja, na Bahia a gente conhece lá um ditado que é o seguinte: pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não é porque ele é Chico, meu amigo, que eu vou agir de uma forma, e com Francisco eu vou agir de outra. Então, ou seja, com a medida que eu tiver medido, né, vos hão de medir a vós. Então, se eu julgo daquela forma, eu tenho que também estar atento, que eu também vou ser medido daquele jeito. Foi o que o Du falou, né? Às vezes a pessoa é dura, é rígida, e aí ele dá uma tropeçadinha, e nessa tropeçada, a mesma energia, a mesma forma que eu julguei, eu posso ser julgado, e certamente é o que ele falou, talvez venha de uma forma mais dura ainda, né? Mais pesada ainda. Então, pessoal, esse é o princípio da proporcionalidade. A coisa tem que ser proporcional, nem de mais, nem de menos, equilíbrio, né? Nós precisamos buscar equilíbrio para tudo que a gente faz na nossa vida. Se você vai fazer uma viagem com equilíbrio, uma velocidade de segurança, que você consiga se manter na estrada, que você consiga frear, que você consiga ultrapassar. Se a gente vai comer, a mesma coisa. Isso é um pouco mais difícil. Eu tenho certeza que para mim é um pouco mais difícil. Às vezes eu exagero um pouquinho, né? Mas se a gente conseguisse buscar a medida, certamente seria muito melhor para a gente, né? A mesma medida que usarmos para medir nossos irmãos será usada para nos medir. O propósito de Jesus, ao alertar os seus discípulos para isso, é conscientizá-los de que eles devem evitar ser rigorosos no relacionamento com seus irmãos, né? Então, muito cuidado. Já falei sobre isso aqui, cuidado com ser rigoroso demais. Precisamos reconhecer que todos nós somos falhos e dependentes da graça e da misericórdia divina. Ninguém é superior ao outro, né? Eu acho que isso aí é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Cada um teve uma experiência de vida, cada um teve uma forma de viver, cada um teve um padrão que ele seguiu, porque o pai e a mãe ensinaram assim, ele viveu daquela forma, né? Mas ninguém é superior ao outro. Mas todos nós somos pecadores, agraciados pela misericórdia divina. Como Deus é bom com a gente, né? Ele perdoa os nossos pecados e nos agracia com isso, com a sua misericórdia. Entretanto, isso não significa dizer que devemos relevar o pecado. Não é isso que eu estou falando. O pecado é pecado, né? Como se ele não fosse nada demais. Ah, o irmão está pecando ali, está fazendo isso. Não, mas isso aí é um pecado pequeno, gente. Pecado é pecado. Ele não tem, o pecado médio, a penitência é essa. O pecado pequeno é essa aqui. E o pecado grande é essa. Não, pecado é pecado. É uma falha, é um erro, que nós vamos responder por ele, né? Então, aí você tem que observar de que forma que você quer responder por isso perante Jesus, quando você chegar lá em cima, né? Eu quero chegar lá, já está lá meu lugar tranquilo, um ar-condicionado, né? Uma feijoada, um churrasquinho, né? Já tudo no meu esquema. Então, para isso, eu tenho que fazer por onde, né?
Com certeza, isso é isso que eu estou falando. Não posso condenar, eu não sei o que está acontecendo na vida. Isso. Não, de forma alguma. Pecado é pecado. E não somos nós que devemos condenar. Tá? Eu acho não. Está aqui na palavra, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, mas só para a gente não perder ali o que você está falando, Jesus, ele orienta sobre isso também. De que forma nós devemos julgar. E o que nós devemos fazer. Né? Porque se você é um irmão, só precisa ter o seguinte cuidado. Você não pode, para julgar um pecado do seu irmão, você está com a trave dentro do olho. Tá? Ou seja, até, Simval, para você entender o que eu estou falando aqui agora. Tem o argueiro e tem a trave. O argueiro é uma pequena farpa que ela está ali beliscando o olho da gente. Eu estou aqui piscando, mas estou enxergando as irmãs chegando, meus netos chegando, tudo aí. Eu estou conseguindo enxergar. Mas se eu tiver uma trave atravessada aqui no meu olho, eu não estou enxergando nada. Eu tenho uma trave, um pedaço de madeira atravessando meu olho aqui, provavelmente eu vou perder a visão, enfim, está incomodando. Então, eu não posso ter uma trave no meu olho. Tá? E se eu tiver um argueiro, atento para isso também, para que a gente possa tirar esse argueiro, né, e se prostrar diante de Deus e buscar o nosso caminho correto. Então, nós não devemos relevar o pecado, tá? Como se ele não fosse nada demais. Nem que um cristão que cometeu um pecado, que escandalizou os seus irmãos, não seja passível de disciplina na igreja, mas que mesmo na disciplina nós devemos agir com amor, né? Eu acrescento um pouquinho aqui, que eu aprendi na minha vida cristã, são poucos anos aí, algo em torno de 24, que devemos agir com amor e com muito amor para aquele que está pecando e está precisando. Gente, a pessoa está em pecado. Eu fico assim pensando como é que é a mente de uma pessoa dessa. Aquela que tem o pleno conhecimento, sabe o que é a palavra, sabe o que é uma vida correta, está em pecado. Eu entendo que deve ser uma luta, só a misericórdia de Deus para saber o que é uma luta dessa, né? Então nós precisamos agir, né? Devemos agir com amor e não com arrogância, né? Porque, meu irmão, você está pecando, cara, eu nunca fiz isso. Gente, não é isso. A gente deve agir com amor, buscar orientar, buscar entender, buscar verificar o que a pessoa precisa para ser ajudada, né? E principalmente com a misericórdia, e não com o intuito de esmagar, né? A gente vê muito isso aí, não aqui na nossa igreja, graças a Deus. O pastor Cosme tem eu diria que uma orientação de Deus muito forte nesse aspecto, né? Pastor Cosme é um homem muito sábio, e assim, eu queria ter 10% da sabedoria dele em algumas situações. Porque eu já cheguei para ele, pastor, está acontecendo isso. Douglas, calma, nós vamos conversar. E aí ele espera 3 dias, 4 dias para a gente acalmar. Aí depois que a gente acalma, lembra aquela situação? Olha, vamos agir assim, vamos agir. Pronto, né? Então vocês imaginem como Deus é sábio, né? Pega um homem que viveu a vida, ele se converteu já adulto, né? Transforma a vida dele, dá essa sabedoria, dá esse entendimento, essa parcimônia, essa forma de agir e controlar, e principalmente acalmar o nosso coração, porque a gente fica com o coração ali, pastor Corme, falei com ele, ele não vai fazer nada, pelo amor de Deus, não estou aguentando isso, né? E daqui a pouco ele chega e pega a gente e fala. Aí, já adiantando um pouquinho, até porque a hora está passando, né? Olha, nós devemos primeiro olhar para nós mesmos, né? E aí, nós vamos lá no 2.1, que é o argueiro e a trave. A gente tem falado tanto do argueiro e da trave aqui hoje, né? O termo argueiro, que aparece nos versículos 4 e 5, não é uma referência a um grão de pó, mas uma lasquinha de madeira, um pedacinho muito pequeno, que cai no olho da pessoa, prejudicando, irritando o olho. Já o termo trave, que aparece nesses mesmos versículos, é uma alusão a uma viga ou travessa enorme,
que segura muitas tábuas. Ou seja, Jesus está usando aqui uma hipérbole mais uma vez. Por que reparas na minúscula lasquinha de madeira irritando o olho do teu irmão e não vês a imensa viga no teu olho? Né? Já citei vários exemplos, já falamos sobre isso aqui. Cuidado, saiba discernir o que é um argueiro, o que é uma trave, porque você pode estar julgando o seu irmão pelo argueiro e você está com a trave ali no seu olho pelo mesmo motivo e não está enxergando isso. E é esse julgamento que nós precisamos fazer nas nossas vidas, nas nossas ações e principalmente nos nossos julgamentos. Há inclusive um antigo ditado árabe, né? Isso aí vem da minha descendência, né? Eu sou filho de... Meu avô era árabe, inspirado nas palavras de Jesus, que afirma: como tu vês a lasca no olho do teu irmão e não vês a viga mestre no teu próprio olho. Ou seja, eu consigo enxergar que o meu irmão está pecando, mas não consigo enxergar que eu estou pecando mais ainda, né? Mais do que ele. Então a gente precisa fazer esse julgamento dos nossos atos, das nossas ações. Um princípio ético. Em primeiro lugar, Jesus está estabelecendo aqui um princípio ético claro. Por questão de ética, uma pessoa não pode chamar... Gente, prestem bem atenção nisso. Uma pessoa não pode chamar a atenção de outra pessoa por ter cometido o mesmo erro que ela cometeu, a não ser que... Espera um pouquinho. A não ser que chame a sua atenção particularmente e em amor. Jamais nós devemos chamar a atenção de alguém em público, porque pensem bem o seguinte, chamar a atenção já é algo que constrange, e você chamar em público é pior ainda, né? E você chamar sem amor, por quê? Porque quando a gente vai chamar a atenção, principalmente do irmão que está pecando, gente, qual é o nosso intuito ali? Nós estamos agindo como Jesus agiria. Pega pela mão, com carinho, com amor. Meu filho, irmão, olha, está acontecendo isso. De que forma eu posso te ajudar? É isso, gente. A gente precisa ter muito cuidado com assim. E reconhecendo antes de qualquer palavra o seu próprio erro. Meu irmão, já passei por isso. Já errei. Eu errei. Eu fui um pecador. Pequei por isso. Então eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu passei. Então, essa é a forma que a gente deve conversar com uma pessoa dessa, né? Se vai chamar atenção, olha, vamos ali embaixo, te mostrar um negócio aqui embaixo, desce com a pessoa, conversa só os dois ali, em particular, com amor, sem ira, sem nada no coração, né? Porque é uma forma da gente conseguir administrar uma situação dessa, né? E a palavra ela é muito clara para a gente, em amor. E se o seu próprio erro ainda não foi resolvido, que ele resolva primeiro o seu erro. Eu não posso chegar aqui, olha, eu estou pecando, vou chamar o Du para conversar. Pô, Du, você está fazendo isso. O Du vai virar para mim, peraí, meu irmão, você está fazendo isso, é a mesma coisa? Então você quer me julgar por um erro meu, sendo que você também está pecando? Então, eu não posso fazer isso, né? Se eu pequei, se eu me consertei, se eu resolvi essa situação, você pode chamar uma pessoa dessa para conversar. Mas primeiro, que eu acabei de falar aqui, assuma o seu erro. Eu pequei por isso que eu fiz questão de vir conversar com você, pelo erro que eu cometi. Assuma que você pecou em algum momento e que você se redimiu desse pecado, né? Justamente, a experiência, né? Então, se ela não resolveu esse erro, que ela resolva primeiro o seu próprio erro, antes de querer cuidar dos erros das outras pessoas, né? Que a gente enxerga os outros, mas não enxerga a nossa vida e o nosso nariz. Se a pessoa não agir assim, agirá como um perfeito hipócrita, né? Como afirma Jesus em Mateus 7,5. Antes do argueiro do outro, nossa própria trave.
Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Tira a sua primeiro, irmão. Vamos lá, agora tem que acelerar aqui que o tempo está... 2.3. Devemos ser mais tolerantes com o próximo do que com os nossos próprios erros, né? Então, eu tinha falado em primeiro lugar. Em segundo lugar, o ensino de Jesus sobre o argueiro e a trave significa que devemos ser mais tolerantes com os erros do próximo do que com os nossos próprios erros. Aquilo que é argueiro no meu irmão, quando vejo em mim, devo vê-lo como uma trave. Aliás, já imaginaram se todos agissem assim, né? Como o mundo seria totalmente diferente, né? Seria muito mais fácil o convívio entre pessoas. E aí, nós vamos lá para o 2.4, que é a questão da visão distorcida. Então, em terceiro e último lugar, os olhos são usados nessa metáfora de Jesus não por acaso. Os olhos falam de visão. Logo, Jesus está afirmando aqui que não assumir e resolver os nossos próprios erros distorce a nossa visão das coisas, né? Das situações e das pessoas principalmente. Somente depois de nos livrarmos daquilo que turva a nossa visão, poderemos ajudar de forma correta aqueles que estão passando por situação semelhante à nossa. Somente depois de livrar-nos da nossa trave, poderemos sim ajudar nossos irmãos com os seus argueiros. Então vamos lá para o item 3 agora. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Uma reflexão muito importante. Sempre quando precisarmos lidar com o problema de um irmão, um bom exercício para todos nós será fazermos a seguinte reflexão: e se nós fôssemos julgados pela severidade de Deus? Já pensaram nisso? Comentando esse texto de Mateus, que acabamos de estudar, o teólogo britânico Matthew Henry, do século XVII, faz a seguinte precisa reflexão: o que faremos quando Deus se levantar? Vocês já pensaram nisso? Está lá em Jó 31, 14. O que seria de nós se Deus fosse tão rigoroso e severo ao nos julgar, como somos ao julgar os nossos irmãos? E se Ele fosse nos pesar da mesma balança? Vocês já imaginaram isso? Você julgando, você julga assim? Então também vou te julgar assim. Vamos ver o que você vai sentir, né? Podemos justamente esperar que isso, julgar-nos com a mesma medida que julgamos os outros, venha a acontecer. Se formos exagerados ao registrar o que nossos irmãos fazem de errado, nisso, como em outras coisas, o violento e duro comportamento dos homens irá recair sobre suas próprias cabeças. Vamos lá. 3.2. Sobre dar coisas santas aos cães e pérolas aos porcos. O versículo 6 de Mateus 7 parece à primeira vista destoar completamente do assunto dos versículos 1 a 5 e dos temas da bondade de Deus e dos falsos profetas que são tratados a seguir dos versículos de 7 a 20. Porém, isso é apenas uma impressão. Muito cuidado, pessoal, é só impressão. O que Jesus afirma ali está intimamente ligado com o tema do juízo condenatório, ou seja, condena, que você será condenado com a mesma moeda. Ao orientar os seus discípulos a não lançar coisas santas aos cães e pérolas aos porcos, para que estes não as pisem e depois voltem-se contra os discípulos para os despedaçarem. Jesus, nesse momento, está querendo dizer que devemos ser prudentes em nosso zelo contra o pecado. Em alguns casos, e isso significa que é importante ter discernimento para identificá-los, convém não sair por aí aconselhando e exortando. Gente, muito cuidado com o que a gente vai aconselhar e exortar as pessoas. Isso é muito perigoso, né? Faça primeiro, volte para o seu eu, para dentro de você e veja se você está podendo aconselhar. Veja se você não está com a trave no olho e está achando que talvez tenha só um argueiro e muito pequenininho. Mesmo tendo um argueiro, nós temos que ter muito cuidado com isso. Não sair por aí aconselhando, exortando aqueles que realmente merecem censura. E aí, poderíamos citar como exemplo os religiosos hipócritas, pecadores de forma geral, declaradamente arrogantes e zombadeiros.
Vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Daqueles que zombaram de Deus, daqueles que zombam, né, que são arrogantes, porque certamente isso poderá ser perda de tempo, uma vez que eles poderão nos dar ouvidos aos seus importantes conselhos e depois ainda, que é o pior de tudo, se voltarão contra você, que certamente só queria ajudá-los, né? E para a gente concluir, porque o tempo já está lá em cima, que esse importante ensino de Jesus sobre o juízo condenatório possa ser aplicado em nossa vida sábia e obedientemente, para que possamos nos conduzir com sabedoria no relacionamento com o nosso próximo. E esses conselhos do Mestre são pérolas que seríamos absolutamente tolos em desprezar. Deus, porém, pela sua graça, deu-nos discernimento para entendermos e apreciarmos o valor das pérolas do Evangelho. Pessoal, está no tempo aí, né, Ney? Não, então, eu só queria mostrar um pouquinho para vocês aqui, deixa eu voltar um pouquinho ali, de algo que eu acho muito interessante, que eu acabei passando um pouquinho mais rápido para a gente ganhar tempo. E aí, como eu tenho 5 minutos, dá para a gente... Isso aqui é da palavra, pessoal, julgar de forma positiva, né? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Está lá em Jó 7, 24. Né? Ou seja, está na palavra. Mais uma vez, nós precisamos ser justos naquilo que nós estamos julgando. Se você está com argueiro, ou se você está com a trave no seu olho, muito cuidado com quem você vai julgar e por o que você está julgando. Né? E o julgamento negativo está lá em Mateus 7, de 1 a 5, nós já vimos de 7, de 1 a 6, mas ele aí até 5, né? Não julgue para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida em que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando eu com uma trave no meu olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Queridos, então precisamos realmente, essa questão da trave do argueiro aí, eu acho que se nós conseguirmos memorizar isso aí, e no momento que nós formos julgar qualquer pessoa, por qualquer ato, por qualquer ação, opa, peraí um pouquinho, deixa eu ver se eu não tenho um argueiro desse no meu olho. Se eu não tenho amor, carinho, paciência e muito cuidado na forma de falar para julgar e para principalmente aconselhar alguém. Amém? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Amém? Muito obrigado a todos.